aí fica bem mais complicado, né? Atlético Nacional só aceitaria liberar Rinestrosa, alvo do Fogão, no final do ano e por 10 milhões de euros. Ou seja, ele quer jogar a Libertadores, possivelmente contra nós até, caso passe no São Paulo e a gente passe da LDU contra nós, com o jogador que a gente já teria comprado. Aí fica complicado, né, rapaziada? Aí tu quer, o negócio aqui é raspado. Não vem mais, Léo Link se recupera bem e Botafogo desiste de contratar de novo, trazer de volta Gatito Fernandes. Tudo sobre Botafogo no mercado de transferências, saídas, chegadas. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e principalmente, cara, esse canal levou 2 strikes já de dia 22 de abril e agora dia 30 de maio. Se até o dia 22 de junho nós não levamos nenhum outro strike, show de bola. Se vier mais um strike nos próximos 18 dias, mais um strike, esse canal desaparece, nunca mais volta. Perdemos o contato aqui com vocês que gostam do nosso conteúdo. Então, se você curte o conteúdo aqui desse canal, aqui embaixo tem o link do nosso canal Reserva, o 2.0. Tem vários links, tem que dar Jet Sport, do nosso Instagram, se quiser, segue lá também, é bom você seguir a gente. Tem o canal de React Torcedores, que eu quase não estou mexendo, mas tem o canal, tem o link do nosso canal 2.0 aqui, o Tiro do Fogão. Então, se inscreve lá, para você, caso esse canal desapareça, por lá você vai ter acesso aos nossos conteúdos. Se esse canal não desaparecer, manteremos esse aqui com conteúdos mais longos, vídeos maiores, e o de lá com vídeos de 15, 20 minutinhos no máximo, e aqui com vídeos de meia hora, 40 minutos, pouco mais que isso, para quem gosta de vídeos mais longos, tá bom? Mas não se esquece, se inscreve no canal Reserva, por favor. Se você gosta da gente, se inscreve lá, tá? Vamos partir pro vídeo e depois a gente conversa. Mas vamos só mudar as cores, porque assim, se um tá se equilibrando, se preparando, tá com cautela, o Botafogo tem notícia pra caramba, hein? Tem. Roberta Barroso então chega aqui no nosso Sport Center. A cara de quem vai acalmar ou desesperar o coração do torcedor do Botafogo. Tem saída e tem chegadas, hein, Beta? É isso, Mari. Então, as duas coisas, acalmar e também deixar o coração ali partido. Ontem mesmo, né, Mário, Bruno, amigos do Sport Center, foi um dia de despedida. Igor Jesus, o último jogo dele com a camisa do Botafogo no Newton Santos. E agora ele joga pelo Botafogo no Mundial e depois vai para o Nottingham Forest. Foi vendido para o clube inglês. A gente primeiro traz aqui um pouquinho como é que foi a partida de ontem. E já eu falo sobre mercado. Tem novidades, então fã de esporte, fica aqui comigo até o fim. O que a gente pode trazer do jogo de ontem: Botafogo venceu por 3-2, entrou no G6 do Campeonato Brasileiro. Demorou um pouquinho até para marcar o gol, só saiu aos 41 minutos da primeira etapa. Ontem até o Renato Paiva, na entrevista coletiva, disse que não foi uma atuação extraordinária, mas a exibição foi ali suficiente para conseguir essa vitória. Tiveram alguns erros defensivos, o Botafogo que abriu o placar com Maestriani, primeiro gol dele com a camisa do clube desde que ele chegou. Essa foi a 10ª partida de Maestriani. Depois o Telles marcou de pênalti e aí teve Kamehameha, porque o Telles cobrou o pênalti, mas aí foi comemorar com o Igor Jesus, aquela comemoração que o torcedor já conhece muito bem. E o Marlon Freitas fez o terceiro gol, mas lembrando que o Ceará acabou balançando as redes em 2 oportunidades. Ontem a gente conversou então com o Igor Jesus, falando dessa despedida e também porque aceitou o convite do clube inglês. E o Renato Paiva também chega agora nesse Sport Center para falar sobre reforços, e sobre isso também eu já trago novidades para o fã de esporte. Os dois chegam agora nesse Sport Center. O coração ficou um pouquinho apertado, né? Porque o Botafogo é um clube que eu amo bastante, o clube que fez eu acreditar novamente no meu potencial, e hoje tá podendo sair daqui vitorioso é gratificante. Optei por ir, até porque, o clube hoje é um clube empresa, precisa de dinheiro para pagar as contas, então eu também não quero atrasar o lado do clube e quero seguir a minha vida agora na Europa e ter uma grande passagem por lá. Eu tenho a certeza absoluta que o elenco vai ser reforçado. Não tenho dúvidas nenhumas. Se vierem os jogadores que nós estamos à espera, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos ter um Botafogo mais forte, mais experiente, com mais qualidade, e portanto eu elogio muito esta contratação do Montoro.
Então, o Montoro, que é o novo Almada, assim que ele é chamado, um jovem ainda nesse elenco do Botafogo, mas cheio, então, de expectativa em relação a esse jogador. Tem o técnico Renato Paiva e também a torcida, justamente por falar dessa questão do novo Almada. A gente já vai conversar um pouquinho mais. Hoje, agora há pouco, o Botafogo anunciou o zagueiro Caio Pantaleão, então mais um reforço para a zaga, e lembrando que o Bastos está machucado, está ali naquele processo de recuperação, inclusive vai para o Mundial, mas chegando o Caio, aí lembrando, o Jair pode sair, vocês já querem que eu passe tudo agora sobre o mercado, porque podem chegar atacantes, principalmente para repor essa saída do Igor Jesus, o Jair pode ir embora, o Cuiabano pode ir embora, e aí eu passo para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre isso, Bruno, Mari e amigos. Vamos por partes, porque eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho dúvidas e hoje a Roberta será interrogada. Mas por partes, então a gente começando com o Igor Jesus, com os números dele pelo Botafogo. 55 jogos, 47 como titular, 15 gols, 6 assistências e a minutagem dele para participação em gol. Foi importantíssimo para a campanha do Botafogo na temporada passada. E talvez uma importância, por vezes, silenciosa, Marra. Porque eu digo assim, não são números estrondosos de gols. O artilheiro do campeão da Libertadores, 35 gols na temporada. Não foi isso. Qual é a participação do Igor Jesus? Mas ele chegou com impacto. Chegou fazendo muito gol, num momento complicado de Libertadores, inclusive. E ele ocupou um espaço. Eu acho até que, assim, como o Botafogo tinha na temporada passada muito jogador decisivo, né? Bola boa chegava de qualquer lugar ali especialmente daqueles 4, 5 ali mais perto do gol. Ele não buscou o protagonismo. Ele era parte do todo ali e o Arthur Jorge fez muito bem isso também. Mas eu acho que ele foi para a seleção brasileira, que foi fazer gol na seleção brasileira, né? Num momento em que ninguém fazia gol, né? Ele e o Luiz Henrique, inclusive, né? A dupla, exato, né? Eu acho que ele teve uma participação muito, muito grande mesmo. Esse aí também. Falando nele. E assim, os números, eles talvez não mostrem essa importância em campo e nem essa relação com a torcida, que foi enorme, né, Jailson? O que é que explica isso? A Roberta acho que pode até entrar nessa conversa aí também, porque ela vê de perto ali, o que a gente viu nas imagens ontem, de uma relação da melhor possível, né? Porque o Igor Jesus, ele, além de desempenhar bem, tudo bem em questão de números, né, não entregou tanto em números, mas ele sempre se doou ao máximo em campo, né? Isso é algo que a gente não tem como duvidar. E, além disso, ele substituiu o Tiquinho. O Tiquinho, que nessa remontada, né, do Botafogo com o Textor, o Tiquinho foi uma grande contratação, foi o cara que chegou ali para assumir a camisa 9 e entregou muito bem. Só que depois teve as questões físicas do Tiquinho Soares. E o Igor Jesus não deixou esse sarrafo cair. Na verdade, ele aumentou o sarrafo, porque ele conseguiu. E o Arthur Jorge usou muito bem. O Igor Jesus trabalhando ali da mesma função que o Tiquinho fazia, só que aí com um pouco mais de mobilidade, né? Um pouco mais de movimentação. Quando o Marra falou em relação ao sistema tático, os jogadores ali tinham muitos jogadores bons, né? Luiz Henrique, Savarino, o próprio Almada. O Almada, impressionante que o Almada fez nesse time do Botafogo. O Igor Jesus... O Igor Jesus, ele... Depois eu vou falar pra você fazer isso com a câmera aberta, não sei. Não, a Roberta que tá tendo problema com insetos ali, eu achei graça. O Igor Jesus, eu acho que ele desempenhou um papel fundamental taticamente, deixando assim, o Almada com mais protagonismo e o Luiz Henrique eram os dois craques, completamente fora da curva do time. Mas ele entregou muita coisa, Entregou. Mário. Claro que sim. Entregou. É que se você olhar o número talvez não é isso, não represente o que ele era em campo e o que ele era pro torcedor na arquibancada. É isso, porque quando a gente pensa num camisa 9 e tal, você vai pensar nas médias do... Vai pensar no que vai botar ele no banco no Nottingham Forest, fatalmente, né? O Chris Wood. O cara faz 30 gols na temporada. Aqui mesmo o Pedro. Ou a relação que foi o Gabigol em 2019 pro Flamengo, isso, ou o Verratti hoje no Vasco, né? Mas ele sai como um ídolo dessa torcida, não sai, Beta? Sai, sim, recebendo muito carinho. Inclusive, a gente pôde ver isso ontem, todo o carinho da torcida em relação ao Igor Jesus. E lembrando que ele chegou sem custos, chegou para ser o reserva do Tiquinho e depois foi buscando espaço e virou o titular desse time.
Nossa, chegar sem Vamos para as custos. contas. Então, exatamente. Chegar sem E custos. sai por 20. Chegar assim. Então, essa é a conta que a gente precisa fazer com a Roberta. Então, que eu Quanto tomei na bronca. pagou e Sim. por quanto vai vender. Isso envolve o Igor, mas envolve também essa outra, né? O Jair e o Jair. e o Cuiabano. O negócio é bom ou não é bom, Que são Roberta? negociações diferentes. Sim. Vamos lá. Eu apurei que o trio, né, são, então, a gente pode dizer assim, em relação a esses 3 jogadores, são negociações separadas. Então, o Igor Jesus está vendido. Jair e o Cuiabano ainda conversando, então, com o clube inglês, não é certo? Não, ainda não, mas é muito provável que os dois também saiam. E aí, juntando as 3 negociações, o Botafogo receberia, então, cerca de 250 milhões de reais. Mas aí a gente traz os números. Igor Jesus chegou sem custos, mas está indo agora por um valor de cerca de 128 milhões de reais. O Jair, que aí fica essa questão na hora da gente fazer as contas, porque o Jair foi comprado por cerca de 80 milhões de reais. Já o Cuiabano por cerca de 8 milhões de reais. Ou seja, juntando os 3, 250 milhões de reais, ótimo. Mas aí, se for pensar no quanto o Jair foi comprado, o quanto o Botafogo gastou em relação a esse jogador, aí a torcida já fica um pouquinho preocupada. Peraí, será que esse... Tá vendo, Marra? Passou mais um inseto por aqui. Será que esse negócio é bom, que esse negócio é positivo? Então fica aí essa dúvida. E eu não sei se eu já trago agora aqui para vocês sobre mercado, porque eu tenho algumas apurações importantes, principalmente ali em relação ao ataque do Botafogo. Tá, calma. Vamos lá, que eu tô tentando entender. É. Eu vou traduzir Tá, aqui para eu euros, seguro. pra gente... Tá. Porque mais ou menos assim, esse pacote eu dividi os 250 por 6,5, 6,7 ali pensando no euro, dá uns 35 a 38 milhões de euros, tá? Só que assim, você vendeu o Igor Jesus, aí vai dar o quê? Uns 20? Uns 20, Uns 20. Então você tem outros 14, 15, 16, 18 milhões que sobraram. Ele pagou 14 no Jair. Ah, no pacote eles vieram de graça, mas não é sobre só quanto não é o você pacote. pagou, é a valorização desse jogador E o que deixa de ter também quando ele sai. e a prospecção que você faz para contratar um zagueiro como o Jair, né? Cidade, pipipi, popopó, você vai gastar um valor. Então, assim, eu não tô... Eu vejo a venda do Igor como ótima. 20 milhões? Mas você acha que podia ser mais pro Jair? Pro Jair. Pro Jair. Podia? O caso do Jair é diferente do caso dos outros dois. Sim, sim. É que o Jair tava Ainda mais se o disputado. Botafogo tratar, como a Roberta tá contando, negociações separadas. Que aí você vai separar o valor de A cada do um. Igor Jesus é maravilhosa. Pô. É. O Igor Jesus 0 para 20 de euros. Pô. Pronto. É muita coisa. Isso daí não precisa... Mas um atacante nem não de vale resenha. mais que isso? Ah, vale. Só que eu não acho que 20 de euros, assim, pro Igor Jesus, tendo zerado. Aí também tem muita questão de número, assim, que a Mari levantou. Acho que isso conta também. Conta ali, tá. Então, tecnicamente, pra mim, eu acho que o Igor Jesus tá bem pago. E outra, se ele Converte vale ou pra não Libra, vale. por favor, Mariana. Libra? O do Igor Jesus. Tá. Se ele vale ou não vale, é o mercado que vai É o falar, mercado, né? Não é a exatamente. gente aqui que vai do falar. Jair, eu fico com essa que você falou, né, da pulga atrás da orelha, porque o Jair era um nome muito valorizado, muito disputado aqui no cenário, não só aqui, né, no Brasil, alguns clubes de fora também observando o Jair, e já saía assim, basicamente 6 meses, né? Basicamente Isso. ele chega agora e já vai sair. Será que o scout, ou sei lá, o pessoal do Botafogo não achou tanta... que ele tinha uma margem maior De crescimento. de crescimento? É porque aí você pega o Vitor Reis, por exemplo, foi 30 milhões. Exatamente. E também não precisava ser isso, mas se Não. fosse de 14 para 20, Então, mas também... É porque o Jair, ele acabou de chegar. Ele foi titular, tá basicamente. jogando bem. Ele foi titular, basicamente. Então, o Jair, ele tem algumas questões só pra mim. Né? Ele é muito novo, eu já falei isso aqui, ele é muito novo, tem muito que evoluir. Só que algumas questões técnicas, assim, dele na hora da saída de bola, que às vezes ele acaba se atrapalhando, mesmo sendo um jogador muito bom, e a cobertura no lateral, no caso o Vitinho. Quando ele vai cobrir o Vitinho, às vezes, pra mim, ele se atrapalha. Então eu fico na dúvida, né? Se o scout ali do Botafogo não viu tanta margem de crescimento e já está tentando recuperar o que foi investido. Eu converti aqui, Mar, 20 milhões de euros, claro, num site aqui, né? Do Igor Jesus. Era assim, 20 milhões de euros para Libra deu 16.800. Então, que acaba sendo uma negociação também para o Nottingham Forest. Porque dificilmente ele vai contratar um jogador de seleção de outro país por 16 milhões de libras. 16 milhões de libras no mercado da Inglaterra é muito baixo. Tipo, o Vitor Reis saiu, um zagueiro, saiu por 30 milhões, né? E de libras dá quanto? Uns 25 por aí. Um pouquinho menos. Então, é um
negoção pro Forest também. Daria até pro Botafogo segurar um pouco mais, mas veja bem. Ele já tem 24 também, você começa a perder uma janela, outra e outra e... Claro, daria pra tentar, tô falando nessa janela mesmo, segurar um pouco mais dentro dessa janela. Até o dia 31? Até o final do mês de agosto. Mas, tendo em vista que estava abrindo uma negociação, e aí é legal que a Beta trouxe, que são os 3 por mesmo, você já está querendo facilitar a coisa. Então, assim, não, eu aceito essa proposta porque eu estou abrindo um canal de negociação com vocês e a gente não sabe até o que vem pela frente aí. E o Botafogo vai jogar 2 vezes contra times europeus. Aí tem um ônus e um tem bônus. Isso ainda, Atlético do Mundial. Atlético e PSG. Exato. É melhor evitar, né? Ô, Roberta, vamos lá, hein? Porque a gente tem ainda tanta coisa aqui no Sport Center, mas você falou que tinha apuração importante de gente chegando, hein? Então, pra gente concluir. Vamos lá, então, para falar sobre esse ataque do Botafogo, porque tem o Joaquim Correia, que está na mira, está conversando com o clube, o Arthur Cabral também, centroavante do Benfica, e também o Jovic, do Independente, que é mais um jogador que pode chegar, ele que está no Milan, né? São muitos nomes. Agora, o que a gente pode trazer para o fã de esporte em relação a esses jogadores? Ah, mas se chegar um, o outro não chega. Em relação ao Joaquim Correia, da Inter de Milão, é independente essa negociação, então está conversando, pode chegar. Agora, em relação ao Arthur Cabral e o Jovic, se um vier, o outro não vem. E o Arthur Cabral, o Botafogo investiria nesse jogador, tá tudo acertado em relação ao Benfica. O Benfica já aprovou tudo isso. Acontece que tem um impasse em relação ao salário desse jogador. E isso aí que está pegando, e aí com isso o Botafogo se movimentando e podendo trazer o Jovic. Então, se o Jovic vier, o Arthur Cabral não vem. Se o Arthur Cabral chegar a um acordo salarial, aí sim esse jogador acerta com o Botafogo. E em relação ao gol, né? Muito se fala sobre o Gatito. O Gatito é um jogador que conversa bastante aqui com os funcionários, porque é um jogador muito querido, tanto pelos funcionários quanto pela torcida, mas essa negociação aí não está de fato acontecendo. O que a gente pode trazer sobre goleiro Christian Lor, goleiro do Sub-20 que estava no Independente Del Valle, já está aqui no CT do Botafogo. Ele faz parte do projeto Botafogo, que é Sub-20 integrado ao profissional, e é um jogador que pode, inclusive, ser relacionado para o Mundial de Clubes. Então, é isso, o Arthur Cabral vindo, e o Jovic não vem, mas tem esse impasse em relação a essa negociação salarial, e já em relação ao Joaquim Correia, o Botafogo segue conversando, é um jogador que pode vir. Então, é isso que eu queria explicar sobre esse ataque do Botafogo, que tem muito torcedor perguntando, vem os 3, vem só 2? Então, em relação a esse ataque, viriam só 2, caso o Arthur Cabral, então, não acerte com o Botafogo. Bruno, Mari. Mais do que explicado, Beta. Muito obrigada, viu? Boa sequência de trabalho pra você, porque a gente segue o Sport Center. Fala, galera. Eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, Sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores.
por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link para vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Olha aqui, ó. Tu vai me dar parabéns não, Pedrosa? É seu aniversário? Não, eu ganhei ontem. Ué, fez mais que obrigação. Fala igual meu pai quando eu chegava com a nota 8 lá em casa. Aí, pai, você tá ranzinho, hein, cara? Tirei 8 em português, A pai. Isabelle falou, ele engoliu o Venê. Fala assim não, cara. Então dá parabéns pra ela aí. Me dá parabéns, Venê. Parabéns. Porque eu ganhei, não foi? É. Parabéns, mas não fez mais do que a sua obrigação. Quem sou eu, Pedrão? Toma! Seu pai. Meu pai. Olha aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? 6 pontos que eu tô da liderança. Você falou pra mim, o brasileiro você não ganha mais. Final do ano a gente vê. O brasileiro você não consegue. Esquece, Fernando. Eu digo, o Botafogo, ele tem a obrigação pela equipe que tem, por ser o atual campeão e campeão também da Libertadores, de terminar na parte de cima da tabela. Isso eu não tenho dúvida. E vou bem pro Mundial, hein? Com certeza. O jogo, mas eu chorei ontem, Venê. né? Por Você quê? tá perdendo um grande jogador, né? Tá Mas chegando vou mais, né? Tem uma cavalaria aí. Essa verdadeira cavalaria que tá chegando aí. Mas a minha cavalaria, ela só chega em junho. É complicado. Junho é o mês da cavalaria. Entendeu, Venê? Eu passo eu já é 3º ano seguido que eu passo os primeiros 6 meses assim e depois chega a minha cavalaria. No último jogo, antes do embarque para o Mundial, que se fala assim, ó. Copa do Mundo de Clubes. Pedrosa Perfeito. me ensinou. Essa é a forma certa, tá? O Botafogo venceu o Ceará no Newton Santos. E até num jogo que parece normal e tranquilo, eu me estresso. Eu tava bem. Aí do nada no final... Quem poderia imaginar que o Pedro Raul, depois de 8 jogos sem marcar, iria fazer 2 contra E o não Bahia? comemorou. E qual foi o último time que ele tinha feito gol? Vasco. E também não tinha comemorado. Ele tem que só encontrar ex. É. Ele deve ser aquela pessoa que só sabe o vestido. Aí quando encontra uma ex na festa, se veste Se bem. arruma, né? É, não é possível, gente. O jogo Azar do marcou... atual namorado, né? É, porque o bicho é muito bem. bonito. Pô, ainda fez a harmonização, pô. Ele fez. O cara nasce bonito, ainda faz a harmonização. E faz gol. Olha aqui, ó. Mas ontem eu chorei mesmo, verdade. Chorou? De maneira literal? Porque o Igor Jesus foi Ele embora. não é tão bonito, mas ele joga mais Mas que o Pedro Raul. é meu Igor Jesus, não é negócio de bonito ou feio. Verdade. É meu, é o Isso meu é futebol, 99. né? É agência de modelo, não, Pedrosa. É meu 99. Quer dizer, meu ex 99. Pode vir que tava lá e contar pra gente. Rodou! Era a despedida dos alvinegros antes da Copa do Mundo de Clubes. Noite também do último jogo do Igor Jesus no Newton Santos. Ele perdeu uma boa chance de marcar no adeus, mas deixou ótimas lembranças. Porque eu estava um pouquinho desacreditado e o Botafogo abriu as portas para mim. Tive grandes conquistas aqui, sendo campeão do Brasileiro da Libertadores, podendo chegar à seleção. Acho que isso me reanimou novamente. O coração ficou um pouquinho apertado, né? Porque o Botafogo é um clube que eu amo bastante, o clube que fez eu acreditar novamente no meu potencial, e hoje tá podendo sair daqui vitorioso é gratificante. Arthur não teve sorte no chute de longe, acertando o travessão do Ceará. Sorte que, depois da boa jogada do Santi Rodrigues, Maestriani teve ao estar no lugar certo para aproveitar o rebote do Fernando Miguel e marcar o primeiro dele pelo Botafogo. O atacante chorou na comemoração. O atacante vive do gol. Vinha tempo difícil, né? Algumas lesões que tinha me prejudicado, né? Primeiro lá no Atlético, agora aqui. Então era algo que eu queria tirar um pouco das minhas costas, né? E fazer aquele gol foi importante para mim, dar uma relaxada, uma liberdade para continuar trabalhando, continuar melhorando, continuar fazendo bem para ajudar o time principalmente e deixar o Botafogo sempre no mais alto.
No intervalo, nada melhor que a presença do Luiz Henrique para inspirar o Botafogo antes do Mundial. Ele recebeu uma placa do clube. O Botafogo quase aumentou no começo do segundo tempo com Jair e Gregory. O time dominava e não era ameaçado até a lei do ex aparecer. Pedro Raul empatou para o Ceará. Aí a bola bateu no braço do Dieguinho na área. Com a ajuda do VAR, o pênalti foi marcado. Alex Telles cobrou bem e deixou o alvinegro de novo na frente. A situação do Botafogo ficou mais tranquila quando Marlon Freitas bateu no canto e fez o terceiro do time alvinegro. Gol importante porque depois Pedro Raul fez outro, o segundo do Ceará, que quase complicou um jogo que parecia fácil para o Glorioso. Só faltou o gol do Igor Jesus. O resultado poderia ter sido maior, mas deixa o Botafogo na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. E nada como viajar para o Mundial depois de uma vitória. Se tivéssemos medo, ficávamos aqui em casa e não íamos. Não vamos cortar ADN. Se estivermos a trabalhar uma ideia até agora, porque é que a vamos mudar? Não é em 5 ou 6 dias tu vais conseguir mudar uma ideia só porque vais jogar o Mundial de Clubes. Aquilo que a nossa maior vitória é ser quem somos. Perceber o clube que vamos representar, o clube e o país que vamos representar. Esse peso nós temos que o assumir e assumimos de muito bom gosto. Depois do jogo, a torcida exibiu um bandeirão com a imagem do Igor Jesus. Homenagem para quem ajudou o Botafogo a conquistar o maior título da história do clube. A noite terminou com o atacante balançando a bandeira, ouvindo Adeus Igor. Vai embora, não se vá, não me abandone. Quantas vezes eu já sofri nesse programa em tão pouco tempo? Muitas. De gente indo embora, Vini. Mas você já foi muito feliz também. Muito. Não tenho o que reclamar. Não, veja, não tenho o que reclamar. É porque eu me apego a eles, me apego à família deles. Mas este rapaz aqui, o Vene Casagrande, ele é uma pessoa espetacular. Não só um grande jogador que as pessoas podem ir assistir só ligando numa partida em que o Igor é o 9, mas ele é uma pessoa espetacular. Eu acho que ele é um dos meninos mais assim doces e educados que já se passaram por esse clube. Ele é muito, muito, muito querido mesmo. E ele é um garoto que eu até falei isso no vídeo que eu fiz ontem na despedida do Igor. Muita gente não lembra, Vene, mas quando ele chega, o Botafogo tinha o Tiquinho Soares como o seu grande camisa 9. Um cara com muita identificação com o torcedor, com muito carinho do torcedor. E ele teve que chegar para ocupar esse espaço, para tentar esse espaço que já era do Tiquinho. Não é uma tarefa fácil. E ele, com toda a educação que ele tem, com todo esse jeitinho, Igor Jesus que ele tem, que ele vai chegando, ele vai conquistando as pessoas, com um coração muito bom, eu acho que isso conta muito. E mostrando todo o talento, o tipo de jogo dele encaixava com o do Arthur Jorge, e isso é muito importante também, porque o tipo do jogo do Tiquinho já não encaixava tanto com o tipo de intensidade que o Arthur exigia do seu camisa 9. E ele se transforma e amadurece e vira um buquê de flores, assim, ele era uma rosa e virou um buquê. De tanto que ele evoluiu com o Botafogo, Vene Casagrande, que jogador é o Igor Jesus, sai prontinho para o futebol europeu. Você concorda comigo, Vene? Concordo, é impossível discordar de você de tudo que você está falando, embora eu não conviva como você convive diariamente ali com os jogadores, ou seja, você tem muito mais contato com os atletas, mas a gente consegue perceber em algumas posturas no dia a dia. Por exemplo, no off, o Pedrosa mencionou aqui um lance ontem, que é extremamente importante, isso mostra como é o Igor Jesus. Na hora do pênalti, o Alex Telles oferece para ele bater por ser uma despedida dele, e ele mesmo, extremamente humilde, fala, não, Alex, mantenha aí, bate do seu jeito, e o Alex Telles foi lá, bateu, acabou convertendo. E também gostei muito da entrevista coletiva que ele deu ao Amazon Prime após a partida. Ele falando sobre a saída, você vê um jeito genuíno, sabe? Um coração aberto. Isso. Ele simples, extremamente educado com todos, respondendo tudo de maneira bem sincera. É óbvio, ele chegou no momento certo, na hora certa.
Por quê? O Tiquinho Soares, na ocasião, estava tendo uma queda de rendimento. Mas ele chega e aproveita essa oportunidade da melhor maneira possível. Eu, particularmente, não conhecia o Igor Jesus da maneira que eu conheci aqui no Botafogo, o futebol dele. Acompanhava, Sim. enfim, até porque a assessoria dele passava muitos conteúdos, porque ele estava muito próximo de vir para o Botafogo. Só que antes de vir para o Botafogo, ele já estava se preparando fisicamente, porque o futebol que ele estava lá era totalmente diferente aqui. Então isso já mostra como é o Igor Jesus, o jeito profissional dele. Então, Fernandinha, óbvio que o torcedor alvinegro e nós aqui do futebol brasileiro, a gente lamenta a saída de um jogador como esse. Mas não tem jeito, ele vai realizar o sonho de muita gente, não só dele. Ele vai ter a oportunidade de jogar no futebol inglês, vai ter a oportunidade de aprender uma língua inglesa. Então, assim, ele vai viver uma outra cultura. Início, meio e fim. É o que eu gosto de falar sobre ciclo. Eu acho que o ciclo dele no Botafogo chegou ao fim, chegou da melhor maneira possível. Ele sai pela porta da frente. Verdade. Eu tenho certeza que se um dia ele quiser retornar, ele vai ser recebido de braços abertos pelo torcedor alvinegro. E vai mesmo, assim como o Luiz Henrique tem sido recebido. Ele estava ontem lá no estádio, aí recebeu uma homenagem, uma placa, o povo gritou o nome dele. E você sabe, Vene, que eles são a duplinha, né? Ele e o Igor são muito amigos, né? O Luiz e o Igor. Eles são muito amigos e eles editaram ano passado uma dupla, não só em campo, obviamente, ofensiva Pô, que muito isso? boa. Da entrevista coletiva na seleção, pô. Você lembra disso? Não me lembro não me Lembra lembro. dessa, que esse é um dos vídeos não, mais lembra engraçados dessa, da minha vida. Os dois juntos na entrevista coletiva? Ele fala, o cara pergunta, a seleção do Peru, aí eles se olham e começam a rir. Tu não lembra dessa? Não bota esse vídeo, ver na minha memória que agora. eu não consigo ficar, eu fico rindo 1 hora. Por favor, nunca coloquem esse vídeo ao vivo se vocês não querem perder a apresentadora, tá? Esse é ele é top 3 Ele pega a aguinha aqui dos assim, vídeos. Responde aí. Vai, cara, para. Aí ele fica rindo, igual o Vene, igual um porquinho. O Igor Jesus. Os caras são bobos, né, cara? Mas então, eles são muito amigos. E o Luiz estava lá ontem, a torcida recebeu ele com muito carinho também e fez uma festa muito bonita pro Igor Jesus. Não foi uma coisa oficial do Botafogo, né? Já que o Botafogo oficialmente ainda não publicou que o Igor ia sair. Mas o Igor publicou antes do jogo começar, né? Confirmando a informação que o Vene trouxe aqui, né, no programa ontem, de que estavam indo lá no hotel para assinar o contrato, não foi? O Vene trouxe essa informação em primeira mão aqui pra gente ontem. E aí o Igor foi lá e postou. E eu achei legal, porque ele foi e mostrou que ele ia sair, ele queria viver esse momento, claro. E ele merece viver esse momento. A torcida botou bandeirão, ele foi em cada torcida organizada, vestiu camisa, balançou bandeira. Ele merece, Igor Jesus. Agora eu queria que você comentasse do Marlon Cross. Ai, não. Do Magic... Não, peraí. Do Magic Freitas. Não, como é que é o nome dele, gente? Ah, é Marlon Freitas. Ai, gente, eu tô trocando... Foi bem nessa, Fernandinha Maia. Marlon Cross eu gostei, tá? Também. Vou falar que é absurdo. Eu não acho. Nem eu. Sendo sincero agora... Fala comigo sobre meu Marlon. Eu tenho um amigo mesmo, que ele falou assim pra mim, aí, ele lembra muito os craques lá da Europa lançando. Que traíra, mané. Eu não falei o nome, Eu conheço esse amigo, eu ouvi ele falando isso e eu concordei. Eu também concordei. Cara, olha só, vamos lá. Esse cara vai viralizar. Cara. Eu vou ser honesto com vocês. É muito sério o que o Marlon Freitas tem jogado de futebol. E quando ele brincou aqui, é porque no off eu brinquei, também falando sobre isso, sobre os grandes lançadores do futebol mundial. Pirlo, o Kroos, o Beckham e tudo mais. Gente, eu não estou comparando. Eu só quero exaltar o Marlon no sentido de a forma como ele lança as bolas com a perna direita, com a perna esquerda, e não só isso, que ele não se resume a só isso, mas a forma como ele é assertivo nessa situação, esse mecanismo do jogo dele é um negócio assustador, que me lembra, sim, a forma como outros grandes lançadores do futebol mundial lançavam. Cara, ele consegue lançar vertical, aberto, com a direita, com a esquerda. Teve um lance ontem com a esquerda que ele deu a cavadinha, que o Igor Jesus até recebeu essa sobra e o Fernando Miguel defendeu. É um absurdo. E o gol que ele faz também mostra muito do que é o Marlon Freitas hoje em dia. A forma como ele se aproxima da bola, como ele não se esconde do jogo. Ele é um líder dentro e fora de campo, técnico e na voz também, porque a gente sabe que ele é o capitão e não é à toa. Então ele fala muito bem na entrevista dele que todo mundo é uma família no Botafogo. Então acho que assim, o momento que o Marlon Freitas está vivendo, cara, repito, é um negócio muito sério. Ele tem jogado muita bola e não é dessa temporada. Ele jogou muito naquele primeiro turno de 2023, ele caiu de rendimento como o time todo no final daquela reta. Em 2024 ele ganha tudo sendo capitão do Botafogo e em 2025 ele continua mantendo esse nível de atuação.
Ah, Pedrosa, merece ser convocado? Cara, quem sou eu pra falar o que merece ou quem não merece? Não sei se o Marlon Freitas conseguiria se encaixar na seleção brasileira, porque ele precisa de um cara como o Gregory ao lado dele. Mas no Botafogo, o que o Marlon Freitas tem jogado no futebol brasileiro é impressionante. Parabéns a esse jogador. E sabe o que impressiona em relação ao Marlon e esses nomes que você citou aí agora, o Pedrosa? Vene, a gente vive o futebol hoje a cada vez mais e mais isso. Um futebol com menos espaço, você tem menos espaço para jogar. Sim. E com mais velocidade. Isso mostra que, se você for olhar um grande lançador da década de 70, por exemplo, que era o Gerson, um beijo, amo meu amor da minha vida, o Gerson tinha espaço para lançar, porque o futebol permitia isso. E não é que é melhor ou pior, era assim daquele jeito, daquela época era desse jeito. Hoje em dia é muito difícil você ter esse espaço. E o Marlon, ele consegue ter essa precisão nos lançamentos. E se você olhar, Pedrosa, os números do Marlon no Brasil, ele é o melhor lançador. É assustador. Há alguns anos na Série A, ele é o top 1 desse recurso. Ele mesmo sem espaço, que o futebol não permite, tudo muito veloz, a capacidade física que todo mundo tem que ter, ele consegue fazer, sei lá, uns 7 lançamentos, no mínimo, a cada jogo, Vene, todos com precisão. Se você for parar para raciocinar, o cara fazer isso sem espaço, sem ter permissão de espaço, isso é muito grandioso. Eu acho que a gente pode resumir esse nível de assertividade aí do Marlon Freitas em uma palavra: confiança. Ele chegou a um determinado nível de confiança no entendimento de futebol, no entendimento do estilo de jogo dele, que ele já não tem mais medo de errar. Então, assim, ele já faz com uma naturalidade, uma facilidade absurda. Mas óbvio que isso deve ser treinamento, né? Ele deve ficar treinando muito esse lançamento no dia a dia ali no Botafogo, porque assim, não é algo fácil de se fazer, embora ele faça parecer fácil, mas não é fácil, nem um pouco. E várias jogadas de gol saem dos pés dele dessa maneira. Desde a temporada passada, o Luiz Henrique, que estava ali, deve agradecer muito ao Marlon Freitas por conta disso, porque vários gols saíram por conta desse lançamento, porque ele achava o Luiz Henrique lá no ataque. Então, assim, é mérito dele, é muito trabalho dele, e eu tô com o Pedrosa, não é nenhum absurdo dizer isso. Chegou a um determinado nível de confiança desse atleta que é assustador. O gol dele ontem é jogada dele, porque ele faz a jogada, toca no Arthur e tem a leitura de jogo ali de campo, de aparecer no local certo, receber do Arthur e fazer um gol. Então, assim, o Marlon Freitas, de fato, está vivendo um grande ano. Na verdade, um grande ano não, né? Ele está vivendo um grande momento já há muito tempo. Se a gente fala, é o novo 9, né? A gente traz novo 8, né? Ele, na verdade, ele é o velho 8 no novo futebol. É uma coisa meio louca de se pensar, mas o novo 9 era um 9 que a gente sempre viu de um jeito, ele mudou e a gente tem esse 9 moderno. O Pedro, o Igor Jesus e tudo mais. Ele é o velho 8 no novo futebol. E você fazer isso é muito difícil. Gente, por exemplo, esse lançamento que ele deu aqui pro Igor, que o Pedrosa citou, é como tantos outros. Ele não tem espaço. A posição dele ele lança é a posição mais... Pelo menos na minha opinião, tá? A posição dele é a posição mais importante num time de futebol. Camisa 8, segundo volante. O volante, porque hoje o volante ele não pode só saber marcar. Se ele só souber marcar, ele vai ficar ultrapassado. Mas ele faz uma dupla com uma pessoa que faz a perfeição com ele, que é o Gregory. Sim. Com a capacidade que o Gregory tem de ser agressivo defensivamente, às vezes de forma literal e às vezes não, mas isso faz parte do camisa 5, o Gregory dá esse suporte defensivo para ele poder também ir, né? Pensar, ele dá essa tranquilidade, né, é como então, mas uma tem dupla volante perfeita, que se você botar, sei lá, o Kroos ao lado dele, não vai fazer isso que o Marlon Freitas faz. Por quê? Não é o estilo de jogo dele, entende? Com e certeza. O Marlon com certeza tem esse estilo de jogo, joga muita bola. Vou botar aqui o meu touch, por favor, na minha classificação. Olha aí, Lucas Pedrosa. Tá mais perto ali do Ceará do que do Flamengo. Quem? Pedrosa. Toma! Olha que eu vou cortar e vou botar depois. Cara, tô brincando. Ontem eu assisti, inclusive vale destacar aqui, o Ceará fez 2 gols achados, tá? O Ceará não produziu para fazer 2 gols. Com falhas defensivas do Bota, hein? Que o Paiva falou isso até. Não produziu para fazer 2 gols. O Botafogo ganhou de 3-2, o pessoal pensa, foi apertado. Não foi apertado, não. O Botafogo jogou muito melhor do que o Ceará. Muito bem, o Renato falou. Cris, o que eu falei no início do ano para você aqui nesse programa?
Fluminense vai brigar também, não foi, Cris? Sim. Olha lá o Fluminense. Ó aqui, ó. Aqui, Alex. Ó o Fluminense aqui em quinto com 20 pontos. Vai brigar pelo quê? Por títulos, garoto. Títulos. Títulos. Ela falou plural aí, Pedro. Me ajuda a te ajudar. Olha só, você quer saber minha opinião sincera mesmo, placar de sinceridade? O Botafogo vai brigar pelo brasileiro. Tá bom, vamos ver. Ai, garoto. Você tem que Você não me lembrar... tizica não, que eu vou ligar pro John Olha Textor, só. hein? Aí ele vai Parece trazer até- o Messi. Parece até que eu não gosto do Botafogo. Não, eu sou realista. é verdade. Você... Eu sou realista. O Botafogo agora vai perder 3 jogadores importantíssimos. O Igor Jesus, o Jair e o Cuiabano, que são peças cruciais nesse time. Principalmente o Cuiabano e o Igor Jesus. Está trazendo grandes reforços. Acredito que se todo mundo que está sendo especulado chegar, o Botafogo novamente vai ter um time muito bom, mas isso não quer dizer que vai se encaixar. Olha quanto tempo que o Botafogo demorou para poder se encaixar com os jogadores que já estavam no clube. Então assim, com 6 pontos para Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro tem um calendário muito melhor do que o do Botafogo. O Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro até mais do que a Libertadores. Palmeiras é o Palmeiras, eu não preciso nem falar. Bragantino, eu acho que vai ser muito mais uma grande campanha do que brigar pelo título. Então assim, eu tento ser um cara honesto com vocês. Eu vou repetir, a obrigação do Botafogo é estar aí, entre os 6, entre os 5, no G4. Brigar por título, eu não acredito que o Botafogo vai brigar. Pelas Copas, sim. Brasileirão, não. Título que você diz Brasileirão. Exato. Alex, por favor, meu leque. Pra mim, vou dizer aqui, vai brigar por tudo, meu fogão. Por favor, Alex, meu leque. Obrigada, tá? Vou te falar que tem um fator que pode influenciar nisso aí. Qual? Por exemplo, obviamente não tô torcendo pra isso, tá? Antes que você pense. Se o Botafogo cai nas oitavas da Libertadores. Não quero, eu quero ela. Entende? Eu quero ela Mas de beleza, novo. se cair nas oitavas da Libertadores, o foco passa a ser o Campeonato Mas não Brasileiro. cai, pegou a mamatinha lá, LDU, não foi? Foi LDU. Mamatinha. Que isso, Gá? Não tem mamatinha na Libertadores, Mamão com açúcar, o não. Botafogo vai passar o carro na LDU. Não vai passar o carro, não. Ninguém vai passar o carro na Libertadores. Vai passar o carro, o Botafogo. Não, a LDU Libertadores. A LDU Se não você aguenta. entra com esse pensamento, você se lasca. A LDU não aguenta o Newton Santos. Alex, eu tô voando. Tô feliz. Cadê? Tem o quê? Tem um tweet. Ai, vem gracinha. Pra você ou pra mim? Pra alguém. Lucas Pedrosa, disse o Fê Novaes. Está amargo, por que será? Gente, falei bem do Marlon. Falei até que ele parecia um pilo. Dei moral aqui pra Fernandinho. Deixa eu ele dar um abraço no Eu meu tô careca tranquilo. preferido. Ele gosta do fogão, eu sei Claro que que eu gosta. gosto, Mas você Mas falou não uma minto coisa pro que meu me público. machucou. Ah, é o quê? É, igual no relacionamento que você fala pra pessoa um negócio que às vezes é verdade, mas não precisa falar. Ah, entendi. Entendeu? É melhor ficar tem, quieto, né? tem verdade que você guarda pra você, que não tem necessidade de falar. Porque o silêncio... Não comete erros. Obrigado. Entendeu? Aí tu veio falar pra mim aqui, mês passado, Fernanda, não vai mais brigar pelo Brasileirão. Eu fui pra terapia. Aqui, ó. Continua Mocinha então na bonitinha, terapia. ó. Mas eu prefiro a Glória Eterna. Você prefere ela, né? Eu prefiro a Libertadores. Você prefere ela ou a Glória Eterna? Quem? Eu? É, você. Eu prefiro... É porque eu já vi duas. Nesse momento eu prefiro um Campeonato Brasileiro. Brasileiro? Você prefere a Glória Eterna? Eu acho a Eu Libertadores também. muito mais Nossa, importante. Não, eu também adoro a acho. A Libertadores. pergunta não é essa. Não, é o que você prefere. O Gente, que eu é como prefiro ganhar esse ano, torcedor, coração. Eu acho que a Libertadores Eu é amo pra a sempre, Libertadores. gente. Lembrar da Libertadores Eu é pra também. sempre. Ah, o título brasileiro, eu sei, mas vários e vários times já ganharam o Campeonato Brasileiro. Sei lá, vou dar um exemplo aqui qualquer. O que é mais marcante pro torcedor do Flamengo? O título da Libertadores de 19 ou o Brasileiro de 19? O título do da Vasco de Libertadores 2000 ou de 98 da Libertadores? A Libertadores sempre É a glória vai ser, eterna. né? Sempre vai. Mas isso é Sempre. gente, Porque esse isso é ano coração. eu quero brasileiro. Isso é coração. Se eu tivesse que O escolher meu um coração título, é Libertadores. esse ano eu quero brasileiro de qualquer E jeito. você, qual o título que você mais gostaria de desfrutar novamente como um torcedor? Hashtag SBT Sport. Atlético Nacional só aceitaria liberar Rinestrosa, alvo do Fogão, no fim do ano por 10 milhões de euros. Né? O Atlético Nacional pede 10 milhões de euros, 57 milhões de reais, para liberar o Mariano Rinestrosa, o atacante de 22 anos, alvo do Fogão.
né? Além disso, o clube colombiano pede ainda que fique com 20% do valor de revenda dele. Cara, eu acho que eles estão ficando meio loucos, né? Pô, de 8 milhões passa para 10, sendo que querem manter 20% do valor dele e só liberar ele no final do ano. Sendo que corre o risco aí de, por exemplo, ele se machucar nesse meio tempo aí, uma contusão séria, e botar aí todo o valor dele de mercado a perder. Acho que já estão viajando, cara. Quer vender? Vende. Não quer vender? Não vende, tá? Não é... O cara é bom jogador, é interessante, lembra muito, como eu falei algumas vezes, o John Arias, né? Mas... Você vê que até pelo que eu sei aqui, o Cruzeiro também quis o jogador, se interessou pelo jogador. É um jogador com mercado, tem mercado. Mas também achou as exigências muito fora do nexo, fora do aceitável. E já correu fora do negócio. Cara, não vou conseguir nenhum otário que feche por esses termos. Bom, pra mim, infelizmente, né, o Botafogo desistiu de trazer de volta Gatito Fernandes, já que Léo Link se recuperou. Felizmente se recuperou bem o Léo Link, mas infelizmente Gatito Fernandes, que é ídolo, não volta mais devido a essa recuperação acima da expectativa do Léo Link, que teve uma lesão no ombro, acho que foi esquerdo, contra o Capital na Copa do Brasil, e já estará à disposição nos próximos jogos do Botafogo. Então Gatito Fernandes, 37 anos, hoje é reserva do Cerro Porteño, vai ficar por lá, não voltar para cá para encerrar a carreira. Então, fica para... Acho que não vai ter nenhuma próxima, né? Acho que se não for... Essa seria a única chance dele voltar a tempo de se aposentar aqui. Então não volta mais. Gatito, tamo junto sempre. Obrigado por tudo. É mais um adeus, né? Que não chegou nem a ser um adeus. Então é isso, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. E... também Notícia do Fogão Reserva. Está assistindo esse vídeo pelo Notícia do Fogão Reserva? Show! Está assistindo pelo principal? Vai aqui embaixo na descrição e se inscreva no Notícia do Fogão Reserva. Esse canal aqui pode acabar. Até o dia 22 de junho estamos aí no risco de, com mais um strike, perder o canal. E se isso acontecer, é por lá que nós vamos conseguir trabalhando e seguir mantendo contato com você. Se não conhece o canal 2.0, se inscreve no canal Reserva da gente lá. E se não, se esse canal sumir, como é que você vai sabendo? Ninguém vai te avisar, você não vai saber, eu simplesmente vou sumir e parar de aparecer para vocês. Então se inscreve lá. Se esse canal não cair, não levar outro strike e se mantiver vivo para sempre, vai ser um canal com vídeos longos. E esse reserva será o canal com vídeos curtos. E aí quem gosta de vídeos mais curtos, assiste lá. Quem gosta de vídeos mais longos, assiste aqui. E é isso aí. Pessoal, aqui em cima Live Pix, lá embaixo tem o nosso canal Reserva, o canal de react torcedores, o canal, a página no Instagram, e tem o link da Jet Sport e o cupom da gente, Notícia do Fogão 10, para você ganhar descontos em mais camisas lá, pagando 2, levando 3, frete grátis e ainda desconto de 10% para você. Ali em cima é o nosso Pix, qualquer valor é muito bem aceito e ficamos muito gratos pela sua ajuda. E também o nosso e-mail de contato, rafoguense10@gmail.com. Você manda mensagem pra gente, chama uma live em parceria com você, pro seu canal, ou você pode também mandar aí uma mensagem para convidar para um evento. Quiser patrocinar o canal, fazer um jabá, anunciar aqui no canal, assim como a Jet Sport faz, só mandar mensagem lá pra gente, que a gente troca uma ideia, fecha uma parceria e define aí os termos pra gente divulgar seu produto, seu curso, sua loja aqui no canal, tá? Temos 4 planos de membros também, esqueci de falar. 4 planos de membros de 3, de 5, de 15. Por R$3 por mês, R$5 por mês, você economiza uma coquinha KS, uma coxinha por mês. Você não come, você não bebe e você faz aí o plano de membros. É baratinho, é uma coquinha KS, uma coxinha no mês, você já paga ele. Então, tamo junto sempre, obrigado pela moral de sempre. Fogão ganhou, tá no G6, onde tem que ficar para voltar para próxima parte do campeonato pós-mundial, próximo dos líderes e poder, com esse plus de jogadores, esse plus no elenco, brigar por títulos. Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!